Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Espero que Deus já te abençoou, né? Eu tenho convicção, né, que Deus já está te abençoando. Você abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu queria que você prestasse muita atenção na leitura. Diz o seguinte: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, porque nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, que o Senhor recebeu a nossa adoração. Fizemos, Senhor, de profundo coração o nosso louvor a ti, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és aquele que toma as nossas causas. O Senhor ouve as nossas orações, nós não temos nenhuma dúvida disso, ó Pai. Muitas vezes o Senhor diz não em algumas orações, mas o Senhor está sempre nos ouvindo e sabe tudo o que é melhor para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa agora, Senhor, a tua palavra será ministrada, me dá graça, unção, sabedoria, para que eu transmita o teu recado ao teu povo, ó Pai. Dá sabedoria ao teu povo, inteligência, para que haja entendimento
não só os presentes aqui, mas todos que estão agora neste momento, Senhor, participando deste culto através da internet. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame da tua graça e que possamos sair deste lugar revigorados, abençoados. Nós repreendemos todo espírito maligno, Senhor, que tenta roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão, dúvidas, Senhor, e desânimo. Nós repreendemos esse mal em nome de Jesus e pedimos, fala-nos no nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. A história do nascimento de Samuel, que foi um grande profeta, respeitado em Israel pela sua conduta, desde quando ele era criança, né? Nós sabemos que ele nasceu de uma forma sobrenatural, como nós lemos aqui nesse texto. Sua mãe Ana era estéril, Eucana era um bom homem, um bom marido, um bom pai, pelo que nós lemos na palavra de Deus, né? Que levava suas mulheres, levava seus filhos para adorar o Senhor em Siló, que era o centro da religião naquele momento, onde ficava o tabernáculo, né? Então era o centro da religião, e ele levava a sua família para adorar ao Senhor. E vemos que Penina teve o privilégio, né, de ter filhos, mas Ana, a palavra de Deus nos diz que ela era estéril, e ela clamava a Deus por ter um filho, né? E nós vemos, né, que Ana faz uma oração muito especial diante de Deus, tanto é que Deus, aqui no final, quando nós lemos, fala através de Eli, que era o sumo sacerdote, que ela teria um filho, né? Que ela fosse e teria um filho. E realmente a promessa de Deus na vida de Ana se cumpriu, e ela teve esse homem de Deus extraordinário que foi Samuel, onde nós vemos nas suas características, na sua vida, uma vida santa ao Senhor, irrepreensível, e que realmente amava muito, muito, muito a Deus, né? Mas aqui Ana, ela nos traz alguns ensinamentos que são importantíssimos, que nós precisamos estar aprendendo para que tenhamos uma vida diante de Deus com sabedoria, tenhamos uma vida onde a gente saiba andar segundo os pensamentos de Deus, como Deus pensa, como Deus faz, como Deus age, como Deus, né? E às vezes a vida parece tão difícil, e pensa bem, e era difícil para Ana, uma mulher naquele tempo que era estéril. Hoje, né, por opção, 34% das brasileiras, não estou falando da Europa nem nada, fazem a opção de não ter filhos hoje, 34%. Algumas não têm, porque não há condições, são estéreis também, mas 34% é opcional, não quero ter filho em hipótese nenhuma. Pensa na sua profissão, na sua vida, nos seus prazeres, nas suas viagens, não querem, e ponto final. É um individual de cada pessoa, né? Cada um toma suas decisões, mas naquela época, uma mulher que era estéril, ela poderia ser abandonada pelo seu marido. O marido podia dar carta de divórcio sem nenhum remorso, porque ela não produz, porque os filhos eram a herança, era a força de trabalho que existia, né? Então eram muito importantes. Então uma mulher que era estéril, ela não produzia nada para o seu marido, e ele poderia lhe dar a carta de divórcio. Olha que coisa terrível. Mas nós vemos que não aconteceu isso com Ana, porque apesar de não ter filhos, o texto nos diz que Eucana sempre dava porção dobrada quando ela ia ao templo, e chega a dizer: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Amava muito Ana, ele tinha um carinho muito especial, apesar disso, mas aquilo não preenchia
suficientemente o coração de Ana, e ela queria ser muito mãe, e aquilo trazia uma grande ansiedade. O texto nos diz isso. Ela fala para ele: oh, eu estou amargurada, eu estou muito ansiosa com esse problema que eu vivo e desejaria, eu estou aqui orando, né? Mas vamos ver alguns ensinamentos que essa mulher traz para nós. E o primeiro ensinamento que ela traz, né, através da sua vida, é que a oração vence as adversidades. E esse é o tema dessa mensagem, a oração que vence as adversidades. Então, a oração, ela vence as adversidades. Nós acabamos de cantar aqui o hino da vitória, porque nós acreditamos que uma pessoa que ora, que insiste com Deus, que vai aos pés do Senhor, ela vai receber a resposta de Deus, de uma forma ou de outra, mas ela vai ter a resposta de Deus. Deus vai responder. Deus não é um Deus que Ele não nos responda quando nós chegamos diante dEle sinceramente. Chegamos diante dEle com o nosso coração contrito, quebrantado, como o coração de Ana chegou aqui. Então, a oração, ela vai vencer as adversidades. E quais as adversidades que essa mulher tinha? Primeiro, a sua condição, né? O versículo 2 diz: e Eucana tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Primeiro, a sua condição. Essa é a primeira adversidade, né? Quantas adversidades nós temos na nossa vida? Quantas coisas nós enfrentamos, às vezes no nosso trabalho, às vezes um desemprego, às vezes um problema na empresa, às vezes na nossa família, um filho que não está indo muito bem, um filho que está enfermo, uma enfermidade no esposo, na esposa, na gente que está atormentando a nossa vida. São condições que são adversidades e que muitas vezes nós oramos uma vez e logo desistimos diante das adversidades. E essa mulher demonstra de forma clara aqui que ela tinha adversidade, ela reconhecia a sua adversidade, chamava a sua adversidade pelo nome, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Então, a oração dela é a oração que vence a adversidade, e a primeira adversidade que ela tinha é a sua condição. Não sei qual é a sua condição, mas eu sei que a oração pode mudar a sua adversidade também. Não sei qual é o problema que você está vivendo, você aqui dentro, você que nos ouve na internet, mas eu tenho convicção que o Deus que ouviu Ana é o mesmo Deus que está aqui neste lugar e também nos ouve. Segunda adversidade que nós vemos aqui foi a zombaria. A zombaria. O versículo 6 diz que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Pensa bem, uma pessoa o tempo todo te criticando exatamente na sua falha, né? Zombando de você. Não é era uma só crítica, era zombaria. Olha, eu tenho filhos, você não tem. Eu vou ter uma geração, você não vai ter, Ana. Ela ali, zombando. E quantas vezes o diabo levanta pessoas para zombar da gente, mas ela não ficou vencida pela zombaria. Ela foi em frente. Talvez aquela zombaria, ela fala: tem razão, eu sou incompetente, eu não consigo, eu não vou para frente, como muitas vezes acontece com a gente, desde a gente é criança, né? Que às vezes é por culpa dos pais, que zombam de alguma dificuldade que o filho tem, ou às vezes na adolescência, ou às vezes na vida adulta, quando nós queremos muito alguma coisa e alguém diz: você não leva a gente para isso.
Você não dá. E quantas pessoas que venceram? Esses dias eu estava vendo a história de um jogador de futebol, Cafu, e que ele foi fazer uma peneira em vários clubes. E todo mundo falava, você não leva jeito para isso. E o menino gostava demais de jogar bola. E ele corria, e ele insistia, e ele treinava mais e mais e mais. Tornou jogador da seleção, campeão do mundo, levantou a taça, jogou num time importantíssimo na Europa, que foi o Milan. Então, pela sua insistência, muita gente falou que você não serve para isso, secularmente falando. Então, nós temos que entender que mesmo que você esteja sendo zombado, Deus tem um plano na sua vida, e Deus é maior e mais tremendo, porque na nossa limitação, Deus, que não tem limites, pode transformar todas as nossas limitações. Nós podemos ser limitados, como Ana, humanamente falando, estéril, mas ela cria que Deus poderia fazer algo especial e diferente. Outra, ela venceu também a crítica, né? O versículo 14 diz o seguinte: disse Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o vinho? Criticando, ela ali orando de uma forma tão intensa, né? Mexia a boca, insistindo, ele passava para lá, ela estava lá insistindo, orando, continuou orando, ele passava de novo, mais um pouco, está lá, a mulher continuava. E ele falou assim: essa mulher está embriagada, vou lá chamar a atenção dela. Porque aqui, dentro da casa de Deus, embriagada. Então, muitas vezes, nós recebemos críticas, gente que quer, às vezes, nos colocar para baixo, e que, às vezes, faz com que haja um desânimo no nosso coração. Então, a palavra de Deus, para nós, hoje, diante do que Ana fez, continue orando, não desista, não olhe para as críticas, olhe para Deus, que tudo vê, que sabe o que se passa no seu interior, sabe das suas dores, sabe daquilo que está doendo lá dentro na sua alma, mas Ele tem todo o poder para mudar a sua história. Então, a oração, ela muda as adversidades, mesmo as críticas, zombaria, a sua condição, e também a oração vence a adversidade chamada tempo, e talvez seja uma das piores, né? Aqui no versículo 3 diz o seguinte: subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E ali estavam os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Então, ano em ano, Eli ia, Ana ia e orava. Um ano, primeiro ano, ela certamente, toda empolgada, Deus vai ouvir minha oração. Só que não ouviu. O outro ano, ela na expectativa, talvez seja esse o ano que Deus vai ouvir a minha oração. E não ouviu. E foram passando-se os anos. E assim, muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente está orando por um problema que seja crônico na nossa vida, às vezes que está acontecendo na nossa família,
com o cônjuge, com o filho, às vezes do nosso trabalho, uma coisa que é crônica, que já está passando, que nós já estouramos, todo ano, passa um ano, passa 2, passam 3 anos, 4, 5, e logo nós paramos de orar sobre aquele assunto, porque nós desistimos, achamos que Deus já não está nos ouvindo, que Deus não vai fazer um milagre, que não tem jeito para essa situação, e paramos no meio do caminho. É como se eu estivesse cavando numa mina de ouro, estivesse a 5 centímetros de acertar o ouro. Estou cansado, já tem 5 anos que eu estou lutando nesse buraco, procurando ouro e não acho, e eu desisto. Alguém começa ali na primeira picaretada que dá, acha o ouro, e você fala: por que eu não desisti? Por que eu não continuei? É assim. A oração de Ana, ela venceu o tempo, ela venceu essa adversidade que é terrível, porque o tempo, e a gente não vai recebendo a resposta da nossa oração, nós vamos desanimando, nós vamos achando que Deus não quer aquilo para a nossa vida, e às vezes é uma oração legítima, como por exemplo, você está orando para alguém da sua família e se converta. Deus quer que todos se convertam. Então você vai desistir? Você vai parar no meio do caminho? Não desista, insista, clame. A oração, ela vence as adversidades, e essa do tempo é terrível. Não sei se você já viveu um problema que é crônico na sua vida, há muitos anos você já está lutando, e que tem hora que dá vontade de desistir, mas só chega no final da corrida, mesmo manquejando, mesmo com dificuldades, quem vai até o final. E o final, você não sabe quando é o final, por isso você tem que continuar, você tem que insistir e não desistir. Então a primeira lição que essa mulher nos ensina, que a oração, ela vence as adversidades. Segundo, a segunda lição que ela nos ensina, que ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Ela tinha mais precioso. O versículo 11 diz o seguinte: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, e de tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que essa mulher faz? O que ela mais queria no mundo era ter um filho. Nada era mais precioso para ela. Nada. Ela queria muito ter esse filho. E Deus dá o filho. E sabe o que ela faz? Ela entrega. No versículo 28 aqui diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ela entregou. Ela entregou uma criança de 3 anos. Quem tem criança aí de 5 anos para baixo aí, levanta a mão, faz assim. Para você vai ficar mais difícil entender e mais fácil entender ao mesmo tempo. Ela entregou esse Samuel provavelmente no desmame de uma criança em torno de 3 anos, biblicamente falando, 3 anos. Você pegar sua criança de 3 anos, Senhor, eu quero muito ter um filho, me dá um filho.
me dá um filho, me dá um filho. E de repente ela faz uma oração: Senhor, eu vou entregar para o Senhor. Eu vou entregar para o Senhor se o Senhor me der esse filho. Deus dá. E ela leva para o templo uma criança de 3 anos. Após ela desmamar, chega e entrega para ser usado por Deus, na obra de Deus, ali. Ela voltou para a sua cidade, não ficou ali. Mais tarde, Samuel foi morar em Ramá, que era a cidade dos seus pais. Mas ali, quando criança, ele cresceu no templo. E ela ia, talvez mais que uma vez no ano agora, não só na época da celebração, mais vezes no ano, mas ela entregou o seu filho de 3 anos. Então você que é pai aí, que levantou sua mão, que tinha muita gente aqui, 5 anos para baixo, você entregar seu filho, bem tão precioso, tão querido, que a gente ama tanto, e falar: Senhor, é teu. Ela nos ensina que tudo que você pedir para Deus, entrega de volta para Deus. Fala: Senhor, o Senhor me deu, mas é seu. É seu. O Senhor me deu esse carro não é meu, é teu. É para ser usado na tua obra. Essa casa, o Senhor me deu, louvado seja o Senhor. Mas não é minha, ela é tua. O que você quer que eu faça aqui, com essa casa, essa família? O Senhor me deu, que bênção, mas ela é tua, para a honra e glória do teu nome. Então, que coisa maravilhosa, que exemplo que Ana nos dá, depois de querer tanto algo, ela fala: é seu filho não é seu. Você pode estar pensando: meu filho, ele não é seu. Entrega para o Senhor. Deus vai cuidar muito melhor do que você cuida. Você tem que orar por ele, você tem que ensinar ele, você tem que educar, mas ele não é seu. Nada que nós temos é nosso, nada. Quando nós aprendemos a entregar para Deus, como ela fala aqui, eu trago como devolvido ao Senhor. O Senhor me deu, eu devolvo, eu vou cuidar dele, vou fazer tudo que eu fiz, como ela cuidou até desmamar, mas ela tinha feito um voto a Deus e levou Samuel. Como recompensa, Deus deu outros filhos para ela. A mulher que era estéril, ela teve outros filhos. Quando ela devolve, quando a gente aprende que o que a gente tem mais de precioso pertence a Deus, e a gente devolve para Deus e fala: é teu, Senhor. Deus faz algo maior na nossa vida, você não tenha dúvida disso. Deu outros filhos para Ana, e deu um filho tão especial, que foi Samuel. Então ela nos dá uma lição, uma lição, e aqui especialmente eu falo para os pais: entrega o teu filho ao Senhor, fala: ele é teu, Senhor, eu vou orar por ele. Você acha que a Ana, essa mulher de oração, um dia na sua vida deixou de orar por Samuel? Por trás de Samuel tinha uma mulher de oração, uma mãe de oração, uma mãe que clamava e orava por ele. E nós podemos fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos quando nós oramos por eles, na vida dos nossos netos, aqueles que são avós, quando nós oramos por eles. Nós temos que entender que a oração, ela faz toda a diferença. Então entrega, é de Deus.
pertence ao Senhor. Terceiro ensinamento que Ana traz para aqui, para a gente, é a gratidão do coração. Você tem um coração grato a Deus? No versículo 27, ela diz o seguinte: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tenho pedido. Por esse menino orava eu. Você vê que existe gratidão no coração. Ela olha para aquele menino, enquanto ela estava criando ele nos 3 primeiros anos, ensinando, amamentando, criando, alimentando. Ela olhava, e todos os dias ela era grata a Deus. E ela olhava para ele e falava: esse menino, por esse menino eu orava. Eu orei tanto para que Deus me desse. Obrigado, Senhor. Quantas coisas Deus tem nos dado, e nós não temos, muitas vezes, esse mesmo sentimento de gratidão. Nós só olhamos aquilo que nós não temos e ficamos questionando a Deus porque não temos. Temos roupa para vestir, temos comida dentro da nossa casa, temos um teto. Quando vem uma adversidade qualquer, vem um problema, ou então uma coisa que nós queremos muito, nós começamos a reclamar. Não existe gratidão. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é gratidão. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, pela adversidade que eu estou passando, mas eu sei que eu vou vencê-la. O Senhor vai me ajudar. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas me fazem me aproximar do Senhor, mesmo as adversidades. Tanto que Ana se aproximou de Deus por causa da sua adversidade. E ela não desistiu. E aqui nós vemos um coração grato. Em 1 Samuel capítulo 2, o capítulo posterior a esse que nós lemos, versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, nenhuma rocha há como o nosso Deus. Expressão de louvor e gratidão. Expressão de louvor e gratidão. Como é que nós acordamos o nosso dia? Como é que nós acordamos? Já com gratidão no nosso coração? Com louvor no nosso coração? Pelo Deus que nós temos? Olha, gente, é tremendo a gente viver um cristianismo autêntico, de verdade. Não uma coisa assim: eu vou na igreja, eu sou cristão. Um cristianismo autêntico, de verdade, onde a gente sente a presença de Deus logo pela manhã e começa a exaltá-lo e agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo dia que nós estamos acordando, pela saúde que Deus está nos dando nesse dia, pelo pão que você está comendo, pelo cafezinho, pela vida, pela família, pelo teto. Gratidão. Por esse menino orava eu, e Deus me concedeu. Gratidão no coração de uma mulher de oração, de uma mulher que nos ensina que a oração ela pode todas as coisas, e que mesmo tendo problemas, dificuldades, ela continuou tendo dificuldades, problemas, claro, saudade,
Pensa bem, se deixar seu filho lá no templo. Vou deixar meu filho agora, vai ser criado lá com o pastor Rimac, pastora Georgia, lá no templo. Deixa ele aqui. Não faça isso não, misericórdia. Só brincadeirinha, né? Mas é uma coisa de pai e mãe de doer o coração. Mas gratidão. E para nós terminarmos, quarto ensinamento que essa mulher traz para a gente é a certeza da soberania de Deus. Certeza da soberania de Deus. Ela tinha certeza que Deus era soberano. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 8, ela diz o seguinte, preste muita atenção. Preste atenção aqui. O Senhor é que tira a vida e a dá. O Senhor é que tira a vida e a dá. Tremendo, né? Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Deus é que te dá a vida. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, você está vivo hoje porque Deus deixou você viver. Pode falar com ele. Deus deixou você viver hoje. Não é motivo de gratidão? Não é crer na soberania de Deus? Olha que expressão, né? Deus que dá, Deus tira. Nós achamos que é nós que fazemos isso, fazemos aquilo, por isso nós estamos vivendo, mas não, tem gente que faz tudo no melhor e de repente morre de um acidente. Deus que dá e Deus que tira. Deus que dá, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, é Ele. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Deus empobrece e enriquece. Deus que te dá dinheiro, Deus que te dá um emprego, Deus que abre as portas, Ele que exalta uma pessoa, ou então Ele põe para baixo. É Deus. Simplesmente, Ele é soberano. Deus coloca os governantes que Ele quer. Nós ficamos muitas vezes tão preocupados. É claro que temos que, cada um tem o seu partido, né? E isso é individual de cada um, tem o seu time de futebol, tem suas, né, suas preferências, cada um tem suas preferências. Aí, mas a gente tem que entender que é Deus que colocou o prefeito que nós temos aqui, o governador que nós temos aqui, o presidente que nós temos aqui, os deputados que nós temos aqui, todo mundo está lá porque Deus quis que eles estivessem. Deus permitiu. É claro que nós temos que votar certo, nós temos que olhar o currículo das pessoas, nós temos que analisar, cada um com a sua análise. Sim, não estou falando aqui de política, eu estou falando, é Deus que coloca os governantes. O homem mais rico do mundo hoje, Elon Musk, ele é mais rico só porque ele é mais inteligente que os outros? Não, Deus permitiu. Deus pode empobrecer ele a hora que Ele quiser. E um dos mais ricos do mundo tinha tanto dinheiro e não conseguiu viver com todos os recursos de tecnologia e foi embora. É assim. Deus é soberano. Essa mulher dá um exemplo que ela cria na soberania de Deus. Quando Deus quer, ela estava dizendo isso, olha, eu era infértil, eu não tinha filhos, Deus quis, Ele me deu. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele tem a última palavra, Ele dá a ordem e os anjos obedecem, a terra obedece, Ele faz parar o rio Jordão e Ele abre o mar vermelho, Ele faz o que Ele quiser, Ele para o sol, Ele é soberano, Ele quebra as leis da gravidade,
Jesus andou sobre o mar por quê? Você consegue andar sobre o mar? Não, porque Ele é o Senhor, soberano. Ele está acima da lei da gravidade. Existem as leis, mas Ele é o criador das leis. Quem criou a lei da gravidade foi Ele. Ele é soberano, né? E o versículo 8, aí diz: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quem é o dono do mundo? É Deus. Ele é soberano. Ela dá uma lição para a gente. Ela dá uma lição, ela fala: pega o pobre, o miserável, o morador de rua, e faz assentar entre os príncipes. E faz os príncipes, os reis, pastar como animais, como ele fez com Nabucodonosor, que passou tempos vivendo como animal, no pasto. Um homem poderoso, rico, poderoso, tinha tudo nas suas mãos, foi pastar como um animal. Por quê? Porque Deus, só Ele é soberano. Ele tem a última palavra. Ele é que tem o controle das nossas vidas. Então, essa mulher dá uma lição. Nós temos um cântico que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele está sentado no seu trono, reinando, soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não desse um filho a Ana, Ele ia continuar sendo Deus? Sim. Ela entendeu perfeitamente isso. Quando Ele faz um milagre na sua vida, que Ele era soberano. Ninguém pôde fazer nada por ela. Mas quando ela ora e o sacerdote fala: olha, Deus te deu a sua vitória. Ela sai dali diferente, alegre, crendo, tendo fé, acreditando que o milagre chegaria, e como chegou, né? Mais do que tudo nessa vida, o melhor é ter o Senhor na nossa vida. Então, eu não sei como você entrou aqui, desanimado, decepcionado, frustrado, com uma situação que precisa ser resolvida. Quero lhe dizer, Deus tem poder para isso? Tem. Ele pode fazer isso, Ele é soberano. Mas nós temos que entender, especialmente, que a nossa parte é entregar tudo nas mãos dEle e falar: Senhor, eu te entrego tudo nas tuas mãos, que eu tenho de mais precioso, como Ana fez. É olhar as adversidades e enfrentar, especialmente o tempo. Talvez o tempo vai passando, os meses. Hoje a gente está tão aflito que não é anos, não, meses. Alguma coisa não vem naquele tempo, a gente já começa a desesperar, ficar ansioso, achar que não vem. Mas em nome de Jesus, creia, não desista, continue orando. A oração pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa para transformar a sua história, a sua vida, aquilo que tem te atormentado. E Deus é um Deus de milagres. O Deus que deu Samuel a Ana, Ele pode te dar o seu Samuel também, em nome de Jesus. Não estou falando só de criança, é bênção. Samuel é o símbolo da vitória, da bênção, do milagre, do impossível, do que Deus pode fazer na vida do homem e de uma mulher. E assim Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Então creia nisso. Eu queria convidar você a ficar em pé. Creia, o tempo é de Deus. Feche seus olhos. Lembre-se que a oração vence as adversidades. Entregue aquilo que você tem mais precioso. Entregue nas mãos de Deus hoje. Não se esqueça, né? Gratidão. É uma marca do cristão, a gratidão. Ana dá um exemplo para a gente. E creia também na soberania de Deus. Deus é poderoso. Eu não sei o que você está passando, qual a sua dificuldade, qual a sua necessidade, qual milagre você precisa. Mas eu sei de uma coisa, Deus está te dizendo, não desista. Seu tempo vai chegar, a vitória vem. Deus está no controle de toda a situação. Ele está soberano. E Ele nunca deixa de nos ouvir. Eu queria, se Deus falou no seu coração, você aqui, você na sua casa, colocasse a mão no coração e orasse. E nós vamos estar orando neste momento, pedindo que Deus faça algo novo e especial. Que você saia deste lugar como Ana saiu daquele local, quando Eli disse para ela, no versículo 18, disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe por quê? Porque a fé entrou no coração dela. Na hora que Eli disse para ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, no versículo 17. Ela se encheu de fé. Vai-te em paz. E o Deus de Israel, o nosso Deus, te conceda a petição que você está fazendo nessa noite. E saia deste lugar diferente. Porque se você sair do mesmo jeito, entristecido do mesmo jeito, que fé é essa? Não é fé. Fé é crer que aquilo que você não está vendo ainda vai acontecer. Seu milagre já é seu. Ela saiu grávida desse lugar? Não. Mas a primeira coisa que ela deve ter pensado, nossa, eu preciso chegar em casa, eu preciso estar com Eucana, porque Deus vai me dar meu filho. Ela já saiu dali na cabeça grávida. Espero que você saia desse lugar já grávido da sua vitória no nome de Jesus. Saia desse lugar com essa convicção que Ana saiu, com essa vitória antes mesmo dela acontecer. Saia sorrindo, crendo na sua bênção no nome de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Senhor, que bom é que nós temos a tua palavra. Temos exemplos que o Senhor nos deixou através do Espírito Santo para a gente ter entendimento daquilo que o Senhor quer da nossa vida. Senhor, o nosso coração está cheio de gratidão pelo tanto de benefício que o Senhor tem nos dado. É verdade, Senhor. Mas, Senhor, nós continuamos nesse mundo e nós temos as nossas adversidades. E vamos lutar com a arma que nós temos, não com murros, não com lutas, Senhor, que o mundo luta por aí, mas com a arma poderosa da oração, que vence a adversidade do tempo, vence as críticas, zombarias, vence
Senhor, aquilo que muitas vezes está nos atormentando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que bênção a gente ter essa arma tão especial, que é falar com o Senhor, é conversar com o Senhor, é dizer daquilo que está amargurando o nosso coração. Portanto, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja agora agindo na vida do teu povo. Ó Pai, nós, Senhor, queremos dizer que tudo que nós temos, tudo que o Senhor nos deu até o dia de hoje, e aquilo que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos é teu, ó Deus, e nós devolvemos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça um milagre na vida do teu povo. Ó Deus, o Senhor é Deus de perto, está aqui dentro desse tempo, mas o Senhor é Deus de longe, que está nas casas que estão nos ouvindo neste momento. Ó Deus, e eu acredito que é uma noite de milagres, é uma noite da gente sair daqui revigorado, uma noite da gente sair daqui com a certeza no coração que a bênção vai chegar, não importa o tempo, não importa as adversidades, as confusões, não importa, mas o Senhor vai nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Pela fé, nós saímos daqui vitoriosos, abençoados, renovados, cheios de fé, em nome de Jesus. Aqueles que estavam entristecidos vão sair alegres, aqueles que estavam aflitos vão sair em paz, pois a tua palavra tem a capacidade de fazer isso na nossa vida, Pai. Ó Deus, vá à nossa frente, luta as nossas lutas, ó Pai. Nós temos a convicção que teremos uma semana vitoriosa, abençoada, Senhor, na tua presença, vendo os teus milagres acontecendo, Senhor, de uma forma maravilhosa. Abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa os estudantes, abençoa, Senhor, dando vitória em cada área, Senhor, da vida do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós esperamos apenas no Senhor. Nós não queremos ser um povo que desiste no meio do caminho, que não chega até o final, mas queremos ser um povo perseverante, um povo que te agrada, um povo que anda cantando louvores ao teu nome, um povo que tenha gratidão no seu coração, um povo que levanta o Deus que é todo poderoso, soberano, Senhor dos céus e da terra, e que tem a última palavra sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos e vitórias. Queremos neste momento também colocar a irmã Zezé nas tuas mãos, que vai passar pela cirurgia na terça-feira. Ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor esteja operando um milagre, que seja sucesso, tudo venha a dar certo, que seja tranquilo. Ó Pai, eu sei que os teus anjos já estão à frente dessa situação, no nome do Senhor. Também lhe peço pelas pessoas que estão aqui enfermas, ó Pai, tanta gente, Senhor, com especialmente doenças respiratórias, que o Senhor esteja curando, interferindo, agindo, Senhor, em todas as pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer isso, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença na nossa vida e pela viva esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós exaltamos o Teu nome e queremos lhe dizer muito obrigado pelas bênçãos e pelas Tuas vitórias, no nome de Jesus Cristo. Amém.